Exclusivo. Samba, carnaval, poder e pandemia. É certo que durante a realização do carnaval, o vírus já circulava por aqui. Sim, com certeza. Não sabemos a intensidade, a magnitude dessa circulação, nós não temos como medir. Ministro, o carnaval foi um erro? Alguém chegou a cogitar em cancelar o carnaval? Tecnicamente era isso. Nós, naquela época, não tínhamos nenhum caso no Brasil. E nós estávamos em vigilância muito grande. A vigilância Isso chegou-se a se discutir? Não, não. Qual o preço que estamos pagando pelas aglomerações do carnaval em tempos de contaminação pelo coronavírus? O senhor conseguiu detectar que nos lugares onde foi realizado o carnaval, houve um índice de contaminação maior? Bem maior, 5 vezes, mais 5 vezes do que o resto. Com certeza, o Brasil, se tivesse tomado as devidas providências já a partir de meados de fevereiro, cancelado o carnaval, ou pelo menos freado, impedido a vinda de europeus de outros para o Brasil, nós não teríamos essa crise, esse problema que nós temos agora. A festa deveria ter sido cancelada em nome da saúde da população? É o que vamos investigar. O vírus teve tempo para contaminar uma série de pessoas e que os carnavais nas principais capitais brasileiras ajudou a disseminar esse vírus. As informações que o senhor tem hoje, o senhor não teria feito carnaval? Não teria feito. O senhor é médico? Sim, sou médico. Como é que o senhor descreve a situação aqui, doutor? É uma saúde fragilizada, né? Os heróis de uma guerra. Não existe onde acomodar essas pessoas. Muitas dessas pessoas precisam urgentemente de um respirador, mas não tem respirador para todo mundo. E como é que a senhora fez para tomar uma decisão? A decisão é meio compartilhada, né? A gente entra em contato com o médico que vai fazer a regulação e explica a situação de cada paciente. E aí é informado, olha, esse paciente tem mais chance. Essa é a estrutura para os pacientes mais graves. O balão de oxigênio e o respirador. Equipamentos que não foram suficientes para salvar a vida dessa pessoa, desse ser humano. Vocês tentaram transferir essa pessoa? Tentamos, mas não conseguimos. Como vários... Não tinha vaga? Não tinha vaga. Por que estamos perdendo tantos médicos? Ele se contaminou fazendo exatamente o que vocês fazem todos os dias. Exatamente. Na linha de frente, tratando esses pacientes com Covid. Que Deus te havia criado para ti. Perdi, no caso, então, meu pai, né? Mais que tudo, meu conselheiro, meu amigo e meu professor, que me ensinava muito na arte da medicina. Tantos enfermeiros. Que tipo de pessoa era seu irmão? Ele tinha simplesmente assim, acredito, tudo para dar errado. Ele era uma pessoa pobre, morava na zona rural, era negro, mas ele nunca desistiu dos sonhos dele. Quem são eles? Que tipo de reflexão você fez? Nessa guerra contra esse Covid-19, eu fui mais um profissional no exercício da minha função e da minha profissão que fui contaminado com esse vírus. Quais os bastidores dessa linha de frente tão cruel? Você atribui a sua contaminação à falta da proteção devida? No começo foi. Eu acho que foi mais até pela falta de conhecimento, Cabrini. Você não foi treinada suficientemente? O dia que eu tive o treinamento foi no dia que já estavam chegando os pacientes. Inclusive, no dia do treinamento, uma paciente chegou e eu assinei o treinamento, mas eu nem participei porque eu estava atendendo uma paciente. Tem hora que dá vontade de desistir? Fica calma, tá? Olha, ela tá chamando, tô falando com ela. Quando vem o pensamento de desistir, a gente pensa logo que existem pessoas que precisam do nosso esforço, da nossa dedicação. Muitas vezes a gente não tem que
transparecer isso para o paciente. Mas a gente acaba chorando em casa e respirando fundo para voltar ao trabalho, tentar salvar mais vidas, evitar que outras pessoas morram. Boa noite, exclusivo no Conexão Repórter e hoje o Carnaval e a pandemia. Uma investigação exclusiva revela o preço que o país pode estar pagando por não ter decidido cancelar as festas de Carnaval em fevereiro. Aqui Roberto Cabrini e esse é o Conexão Repórter de hoje. Carnaval no Brasil, festa nacional. Orgulho de um país. Mas será ser uma boa ideia a sua realização neste ano? Tira o pé do chão, vai! O confete e as serpentinas e a contaminação. A gente pode observar que os leitos estão muito próximos um do outro. Difícil acreditar que essas imagens tenham sido feitas em um ano tão marcado pelo sofrimento. 2020, o ano da pandemia no Brasil e no mundo. Essa é uma cena comum num hospital como esse. O paciente acaba de ter uma parada cardíaca. Os profissionais tentam desesperadamente salvar essa pessoa, fazendo uma massagem indiretamente. É um cenário de muita tensão. Foi também o ano da aparente e inocente alegria do carnaval em importantes cidades brasileiras. Hoje, todas elas podem estar pagando um alto preço. É o que vamos investigar. Na época, predominava a informação de que não haveria riscos. A folia estava liberada. Eu sou do carnaval. Entrevistas da época. Então a gente já está bem perto do carnaval e tenho certeza que esse não deve ser um motivo de preocupação para o folião, nem para o folião baiano, nem para o folião turista que vai vir para cá. Tudo parecia perfeito. Se você for observar, outros lugares aí, mundo afora, estão sendo alvo e vítimas do coronavírus. Então, se querem buscar algum lugar seguro para passar o carnaval, esse lugar é Salvador, é a Bahia, onde a gente espera fazer essa grande festa. Declarações que transmitiam confiança. E não dá pra ficar sem te ver. Já estou ficando louco, não e a certeza de que não haveria perigo. Era o que garantiam alguns dos nossos principais governantes. Não há nenhuma razão para pânico, nenhuma. Não há razão para interrupção de aulas, de trabalho, de atividades esportivas, espetáculos, nenhuma. Neste momento, nenhuma razão para isso. Cada país, cada região tem circunstâncias distintas. O que acontece na China, na Coreia do Sul e na Itália não é necessariamente o que vai se reproduzir aqui no Brasil. O carnaval e seus contratos e seus lucros em meio à pandemia. Terá essa alegria tão legítima, tão genuína, alguma relação com a dor que viria depois? Essa é uma imagem chocante desse campo de guerra. Dezenas de pacientes em macas improvisadas, expostos em corredores, muitos deles contaminados pela Covid-19. Muitos desses pacientes em estado grave e não existem recursos. Não existe onde acomodar essas pessoas. Muitas dessas pessoas precisam urgentemente de um respirador, mas não tem respirador para todo mundo. Terá sido mesmo uma decisão certa a realização do carnaval? Antes do carnaval de 2020, já havia no país quem questionasse a realização da festa que aconteceria alguns dias depois. Que tal se fosse proposto suspender o carnaval no final de fevereiro, em nome da contaminação? E se até lá continuar havendo um crescimento dos casos, que tal seria suspender o carnaval? Você concordaria com isso?
Suspender o carnaval, além de causar um enorme transtorno para as pessoas que estão planejando brincar o carnaval e esperam o carnaval o ano todo, iria ser um enorme chabu para a economia ao redor do carnaval, que é gigantesca. Você concordaria suspender o carnaval em nome do combate à circulação do vírus? Quando a festa começou, o país já tinha decretado estado de emergência. Apesar de não ter nenhum caso confirmado, o Brasil passou de perigo iminente para estado de emergência de saúde pública de interesse nacional. Um mês antes, como mostram os jornais da época, o governo federal já tinha decretado estado de emergência para conter o novo coronavírus no Brasil. Essa era a manchete da Folha de São Paulo nesse período. 22 dias depois do carnaval, veja o que dizia o presidente Jair Bolsonaro. Até que os primeiros casos começaram a aparecer no Brasil. Alguns achavam que a gente deveria suspender o carnaval. Brasileiros já tinham sido resgatados da China, onde a pandemia já era uma realidade incontestável e ameaçadora. O Irã era afetado e a Itália vivia o começo de uma crise sem precedentes. Mesmo assim, predominava até mesmo entre parte dos médicos e dos pesquisadores a noção de que o vírus não chegaria a lugares e climas quentes. Carnaval, nós temos a nosso favor que o Brasil está no verão. Então o vírus gosta de frio e não gosta de calor. O que aconteceria em Manaus 3 meses depois mostra o quanto esse pensamento estava errado. Estamos chegando nesse momento no lugar mais triste, acho que podemos até usar a palavra sombrio, de um hospital em uma situação crítica. Para aqui são trazidos os corpos das vítimas do Covid-19. É uma imagem de um simbolismo intenso. Tempos depois, médicos de reconhecida credibilidade e relevância no país, como o Dr. Drauzio Varella, iria declarar que a realização do carnaval tinha sido um erro. Você imagina nós chegarmos aqui no final de janeiro e dissemos, olha, o carnaval está suspenso. O que ia acontecer no Brasil? Mas teria sido uma medida adequada, porque o vírus certamente ali se disseminou naqueles encontros de grande quantidade de gente. Mesmo assim, muitos insistiam que não tinham errado na decisão. Era então uma desconfiança. Faltava uma comprovação científica. Essa constatação chega em um estudo da Fiocruz. Como é que nós fizemos o carnaval? Porque a gente não tinha ideia do que podia acontecer. Não é? Nós não adotamos as medidas mais duras logo no início. E por que não adotamos? Por que a Espanha não proibiu a passeata? Porque é difícil. E é difícil você prever onde as coisas podem chegar. O estudo do Instituto Oswaldo Cruz, divulgado no início de maio, revelou que o novo coronavírus já circulava no Brasil antes do carnaval. O vírus já estava no país há pelo menos 20 dias, antes dos foliões e turistas tomarem as ruas das cidades. Até então, o primeiro caso no Brasil tinha sido identificado na quarta-feira de cinzas. É quando foi detectado o caso de um brasileiro que retornou da Itália para São Paulo. O paciente é um homem de 61 anos que se recupera em casa depois de ser atendido em um hospital de São Paulo. O estudo indica que já durante as comemorações do Carnaval havia transmissão comunitária da doença. As aglomerações podem ter contribuído para a aceleração da contaminação. Nessa importante conversa comigo, o coordenador de laboratórios da Fiocruz, professor Rivaldo Venâncio, conta os detalhes do estudo que constatou a presença do vírus no Brasil, e especificamente no Rio de Janeiro, antes da realização do Carnaval. Professor Rivaldo, o que a Fundação Fiocruz conseguiu detectar sobre a relação entre o início da pandemia no Brasil, ou mais especificamente no Rio de Janeiro, e a realização do Carnaval? Cabrini, estudos da Fundação Oswaldo Cruz mostraram que a introdução do vírus no Brasil
especificamente no Rio de Janeiro, ocorreu um período anterior ao Carnaval. Durante a realização do Carnaval, o vírus já circulava por aqui? Sim, com certeza. Não sabemos a intensidade, a magnitude dessa circulação, nós não temos como medir por meio dessas pesquisas que foram realizadas. Como exatamente a Fiocruz conseguiu detectar que o vírus já circulava antes do Carnaval? Realizando estudos retrospectivos em amostras que deram negativos para outros vírus respiratórios, utilizando os testes, parte desses testes, kits para diagnóstico, desenvolvidos pela própria Fundação Oswaldo Cruz, em parcerias com diversas instituições nacionais e internacionais. O Instituto de Informação Científica e Tecnológica em Saúde, também da Fiocruz, foi mais além. Esse outro estudo indica que enquanto ocorria o Carnaval, já havia 10 pessoas mortas por causa do coronavírus. Enquanto o vírus viajava para os 4 cantos do planeta, o Brasil dançava e festejava. Na época do Carnaval, o ministro da Saúde no Brasil era Luiz Henrique Mandetta, com quem falei sobre esse tema recentemente. Interessante que na sexta-feira, véspera do Carnaval, nós tivemos uma reunião, eu, Wanderson, Gabardo, toda a equipe, para ver quais países que nós deveríamos dar alerta para que a vigilância das cidades, os médicos, os hospitais, fizessem correlação de quadros gripais com vindo de tal país. Foi quando nós aumentamos a Coreia, nós colocamos Singapura, nós colocamos uma série de países da Península Asiática e na Europa, a Itália aparecia com 80 casos, 100 casos, na sexta-feira. No sábado eles fizeram 380, no domingo 600, na segunda-feira quarentena na Itália. Foi em 48 horas a coisa virou. O primeiro paciente brasileiro foi na terça-feira de Carnaval, foi dia 25 ou 26 de fevereiro, se não me engano. Carnaval no Rio. Carnaval em São Paulo. Carnaval em Fortaleza. Ministro, o Carnaval foi um erro? As pesquisas da Fiocruz mostram que a contaminação já existia antes do Carnaval. Nas favelas, predomina a noção de que o Carnaval foi um grande erro, que o Brasil demorou a agir. É muito difícil, é igual o engenheiro de obra pronta. Depois que a obra está pronta, você fala, essa pilastra podia ser para lá ou para cá. Vamos lá. A China só foi reconhecer isso pelo dia 10 de janeiro. Quer dizer, nós ficamos 6 meses. E as pessoas do Brasil que foram para Wuhan, que fizeram negócios, as feiras... Ou seja, o vírus já deveria estar no país nesse momento. O vírus estava andando para lá e para cá. Ele precisa de um tempo para ele ir contaminando. Mas tem um detalhe importante. Durante o Carnaval, durante a realização do Carnaval, o Brasil já tinha estado de emergência. Ou seja, já havia uma preocupação. Mas o estado de emergência... E durante o Carnaval já existe o primeiro caso oficial. O estado de emergência que o Brasil coloca no mês de fevereiro, eu me lembro muito bem que ele foi muito em função de que a China tinha decretado uma quarentena em Wuhan e nós tínhamos lá 38 ou 40 brasileiros pedindo para o presidente para serem resgatados. Mas isso já não deveria ter sido suficiente para cancelar o Carnaval? O nosso regulamento sanitário, a gente só falaria em emergência o dia que nós tivéssemos casos no Brasil de transmissão sustentada. Alguém chegou a cogitar em cancelar o Carnaval? Tecnicamente era isso. Nós, naquela época, não tínhamos nenhum caso no Brasil. E nós estávamos em vigilância muito grande. A vigilância isso chegou a se discutir? Não, não. Carnaval em Natal. Carnaval em Manaus. Carnaval em Recife. Macapá, Carnaval 2020. Proporcionalmente, Macapá, capital do estado do Amapá, é uma das cidades mais contaminadas do país. Recebemos a informação nesse momento de que um paciente está numa situação muito difícil, as pessoas estão sendo chamadas. Aquela sala que a gente acabou de entrar? É a imagem que a gente jamais gostaria de
está descrevendo, a imagem da dor. O paciente acaba de morrer. Não teria sido melhor não fazer o carnaval aqui em Macapá? Mas não tinha pandemia ainda, no mês de fevereiro. Mas já tinha uma crise forte na China, já tinha uma crise forte no Irã, e já tinha um decreto de emergência no país. Eu acho que se qualquer governante tivesse essa clareza, não teria feito. Mas não tinha, em fevereiro não tinha essa clareza. Nós tivemos tanta informação equivocada, né, no começo, e até hoje está se descobrindo muita coisa. E ainda vai se que induziu muitos governantes a erros. Muita... Com as informações que o senhor tem hoje, o senhor não teria feito carnaval? Não teria feito. Mas é muito fácil falar hoje. Antes não tinha como falar, como saber. Para tentar identificar, por meio de números, o fator carnaval na propagação do vírus no Brasil, entramos em contato com o professor de estatística da USP, Carlos Pereira, um dos principais nomes em seu meio. A nosso pedido, ele trabalhou durante muitas horas nos números e chegou a essas constatações. Professor Carlos Pereira, a realização do carnaval no Brasil e a relação com a propagação do vírus no país. A que conclusões o senhor chegou? Olha, Cabine, a gente tinha uma desconfiança que o carnaval poderia estar influenciando o vírus se espalhar, não é? E então pegamos aí um conjunto de estados que tiveram carnaval e os que não tiveram. E a gente chegou a uma conclusão interessantíssima. Se a gente pegar os óbitos e o carnaval, eu vou chamar de grupo do carnaval e outros, a gente vai verificar que os óbitos em relação ao óbito total do Brasil, a gente teria 5 vezes mais óbitos no grupo carnaval do que nos outros. Ou seja, o senhor conseguiu detectar que nos lugares onde foi realizado o carnaval houve um índice de contaminação maior? Bem maior, 5 vezes, mais 5 vezes do que o resto. Na sua visão, é possível se chegar à conclusão de que foi um erro a realização do carnaval em um ano de pandemia aqui no Brasil? Existe uma evidência muito grande de que o carnaval prejudicou. Eu tenho certeza disso, né? Ouvimos também o médico do Hospital das Clínicas da USP, Anthony Wong. Ele tem se dedicado ao estudo da Covid no país. Dr. Anthony Wong, para o senhor, a realização do carnaval neste ano foi ou não um erro? Bom, sem dúvida, o carnaval foi a principal causa da imensa disseminação do vírus na população do Brasil. Deveria ter sido suspenso porque houve um decreto de emergência já em 2 de fevereiro, declarando que havia risco de uma epidemia no Brasil. A China fez a mesma coisa. Quando percebeu que havia o risco de uma pandemia, eles suspenderam o mais sagrado dos feriados chineses, que era justamente o Ano Lunar Chinês, no finzinho de janeiro, começo de fevereiro. E aí frustrou a viagem de tantas pessoas. No Brasil, a vinda de milhares de turistas do exterior, principalmente da Europa, onde já tinha uma contaminação bastante grande, principalmente na Itália, etc., é que levou ao grande número de infectados, e nós vimos isso em março, o início da epidemia no Brasil. Para o senhor, Dr. Wong, já havia informações suficientes para que governadores e prefeitos das nossas principais cidades, dos nossos principais estados, decidissem pelo cancelamento do carnaval? Olha, as notícias internacionais da propagação do coronavírus já eram bastante alarmantes desde janeiro. Eu acho que, com certeza, o Brasil, se tivesse tomado as devidas providências já a partir de meados de fevereiro, cancelado o carnaval, ou pelo menos freado, impedido a vinda de europeus de outros para o Brasil, nós não teríamos essa crise, esse problema que nós temos agora. Teríamos hoje menos contaminados? Provavelmente nós podíamos ter lidado mais facilmente com isso, porque a partir desse grande número de pessoas infectadas que vieram ao Brasil, nós começamos a ter aquela subida muito forte a partir de março e, obviamente, abril, etc. Se tivéssemos freado, cortado a vinda de turistas, nós teríamos tempo de preparar-nos, certo? E também as ondas, as curvas
provavelmente não seriam tão elevadas como agora. A comunidade científica ainda está longe da unanimidade sobre a influência do carnaval na pandemia no Brasil. O respeitado infectologista da UIP ainda mantém suas posições. Ele disse pelo telefone que, baseando-se nas informações disponíveis até o momento, o carnaval não se mostrou ainda um fator importante para a aceleração da pandemia no estado de São Paulo. É a opinião dele, não é a opinião de outros. Este é Roberto Carvalho Dias, responsável por um estudo que a Covid-19 se espalhou em maior escala devido à realização do carnaval nas grandes cidades. Roberto Carvalho Dias, o que o seu estudo apontou? Qual foi a relação entre a realização do carnaval e a transmissão do coronavírus no Brasil? Olha, nós verificamos que, até por conta do estudo da Fiocruz, que o coronavírus chegou ao Brasil no final de janeiro. O primeiro caso diagnosticado até no Hospital Albert Einstein ocorreu exatamente na quarta-feira do Carnaval. Então, aproximadamente um mês depois do vírus ter chegado ao Brasil. Então, a nossa expectativa é que esse vírus teve tempo para contaminar uma série de pessoas e que os carnavais nas principais capitais brasileiras ajudou a disseminar esse vírus. Isso aponta, Roberto, que foi um grande erro a realização do carnaval? Com certeza. Até eu diria que os governantes estavam cientes da propagação do vírus na China inicialmente e acho que não sabiam naquele momento que o vírus tinha chegado ao Brasil já, porque não tinha sido constatado, né? Mas, de fato, as aglomerações, elas propagam de uma forma rápida esse vírus para cada uma pessoa que tem contato com um grupo de pessoas, até 3 pessoas estariam sendo contaminadas. Então, você faz essa conta no carnaval, com certeza o número é explosivo. E aconteceu, de fato, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, que o vírus realmente propagou nessas cidades. O estudo da BR Surgery considera que a maior parte dos infectados é assintomática. Assim, quando o primeiro caso apareceu, provavelmente mais pessoas já estavam infectadas pelo vírus no Brasil. Essas pessoas, segundo ele, inclusive, foram para as ruas do carnaval, aumentando a taxa de transmissão. Uma bomba relógio, prestes a explodir. O quanto a realização do carnaval incrementou a transmissão do coronavírus no Brasil? Olha, realmente é muito difícil fazer esse cálculo, né? Se o vírus chegou ao Brasil em janeiro e houve os eventos de aglomeração do tipo carnaval, ele contribuiu largamente para que houvesse a exposição e para que fizesse com que o Brasil estivesse na situação atual. Inevitável fazer importantes questionamentos. Por que, diante de tantos sinais do que o risco do carnaval representaria, nenhuma autoridade se movimentou no sentido de cancelar sua realização? Roberto, quando o carnaval foi realizado, a pandemia já era uma realidade, já era uma crise consumada na China, no Irã e começava na Itália também. Para você, os governantes tinham informações suficientes para decidir cancelar o carnaval? Eu acredito que sim. Eles tinham informações suficientes. Eu diria só, colocaria um elemento que não é tão claro. A posição da China não foi transparente. Realmente, a identificação da gravidade da doença não foi colocada a tempo. E a OMS, ela também mudou as suas diretivas. Inicialmente, ela falou que a máscara não era necessária, depois falou que a máscara era necessária. Apesar de, na época, haver muito conflito de informações, Roberto Carvalho Dias acredita que já havia dados suficientes para que os governantes brasileiros decidissem cancelar o carnaval para evitar aglomerações. Do nosso ponto de vista, sim, eles tinham os elementos para poder dar um basta nesse momento, sabendo que claramente seria um risco político para eles naquele momento, mas seria uma responsabilidade sanitária e, de novo, eu coloco o meu ponto de estranheza aqui, de como eles podem ter uma atitude tão permissiva antes do carnaval e tão forte e determinante depois do carnaval. Quer dizer, eles agiram de uma forma bastante estranha e não coerente nesses dois momentos. 2 pesos, 2 medidas. Sem dúvida, 2 pesos e 2 medidas. E sem pesar a questão que o Brasil é um país em desenvolvimento, com uma estrutura urbana muito diversa. Basta ele ter humildade, ou eles terem humildade de ir à favela e ver que é impossível
você fazer qualquer tipo de isolamento naquelas condições e que colocaria essas pessoas que estão lá em risco econômico imediato. Realmente foi uma tragédia que aconteceu e o Brasil vai pagar por isso, eu diria até do ponto de vista de mais mortes, como foi comprovado no estudo recente da Fiocruz, que fala que a cada 1% de queda do PIB, haverá 1% do aumento de mortes em decorrência disso. A favela está em paz e estamos vendo essa epidemia. Quem está matando as pessoas? Um vírus. Este é o William de Oliveira, líder da favela da Rocinha, a maior do país, onde a transmissão comunitária avança a cada dia. Ele não tem dúvidas de que a realização do Carnaval no Rio agravou a situação na comunidade. Eu acho que o Carnaval foi um erro, foi uma das ações assim, primordial para o pivô do que está acontecendo no país. Eu acho que no momento deixaram o Carnaval acontecer porque só pensaram na economia. E hoje a gente está sofrendo a gravidade da perda. Você está pagando o preço. Rocinha, transmissão comunitária, vítimas fatais. A morte de uma moradora da Rocinha expôs essa realidade. Esse vídeo mostra como foi difícil até mesmo a retirada do corpo da moradora morta. Agora há pouco, então, pessoal, estamos aqui na casa da família da dona Zumira. Dona Zumira, né? E ela está aqui, né? Infelizmente a dona Zumira veio a óbito. Está aqui a dona Zumira. Nós estamos desde meia-noite de ontem. Uma epopeia que o próprio líder da comunidade descreveu. Essa situação a gente está registrando porque já não é a primeira pessoa que falece na Rocinha. E agora a família teve que pagar a funerária, que não é daqui, e o corpo vai ficar mais uma noite aqui na casa, até amanhã, só amanhã às 5 da manhã que vai ser retirado. É tão gostoso do meu ramo. O Carnaval e seu alto preço. Nesse momento eu estou em contato com o presidente da Escola de Samba da Mangueira, Elias Rich. Seu Elias, o senhor ficou sabendo do estudo da Fiocruz que detectou a presença do vírus antes da realização do Carnaval? Sim. Diante disso, o senhor acredita que tenha sido um erro ou não a realização do Carnaval neste ano especificamente? Não, eu não acho que foi um erro, porque quando foi divulgada a notícia, para nós, foi divulgada depois do Carnaval. Porque se tivesse divulgado antes do Carnaval, com certeza as escolas de samba não iam fazer desfile. Até porque a comunidade das escolas são muito grande, é comunidade carente. Nós não íamos pôr em risco a coisa mais preciosa que Deus para a gente, que é a vida. Hoje, com a informação que o senhor dispõe, o senhor permitiria ou não a realização do Carnaval, se dependesse do seu ponto de vista? Com certeza não. A Mangueira com certeza não iria desfilar, até porque a nossa comunidade são 60 mil pessoas. Nós jamais iremos pôr em risco, e até porque hoje nós estamos ajudando muito as comunidades. Nós, as escolas de samba toda, estamos ajudando muito as comunidades. Isso aí, e as escolas estão praticamente paradas. E a gente jamais ia permitir um negócio desse. O que o senhor pensa sobre a realização do Carnaval no ano que vem? Cabrini, eu acho que isso aí é uma coisa que vai depender muito. As escolas de samba vão estar sempre preparadas. E se tiver que resolver o Carnaval em dezembro para fazer em janeiro, nós vamos fazer, nem se for com uma alegoria, com 10 pessoas, porque vai depender muito, não só de nós, vai depender do poder público, da Liga das Escolas de Samba, para poder fazer o Carnaval. Eu, na minha opinião particular, eu acho muito difícil qualquer aglomeração antes da vacina contra o corona. Acho muito difícil, é uma temeridade. Como vai ser o novo normal? É isso que a gente está estudando. Eu estou estudando o novo normal aí com gente do mundo inteiro. Como que vai ser show de 100 mil pessoas, de 80 mil pessoas? Como que vão ser os cruzeiros, os navios? Como que vai ser o Carnaval 2021? Como que vai ser o retorno do futebol, do hóquei, de tudo isso? Não dá pra ficar sem te ver. A relação entre Carnaval e o desenvolvimento da pandemia no país. Reflexões e questionamentos que não podem mais ser adiados. O Brasil na liderança de um triste ranking. Somos o país onde mais morrem profissionais da saúde na linha de frente do combate ao novo coronavírus.
Por trás das máscaras frias, biografias e trajetórias. Personagens de carne e osso. Em tempos de pandemia, a dedicação de profissionais da saúde no combate ao novo coronavírus e suas histórias. O que tem sido mais crítico aqui? Hoje, estrutura, né, que é falta de leito, né, que a gente precisava ter uma quantidade de leito maior, e profissionais na área da saúde, porque muitos adoeceram. Psicológico abalado, morte de amigos, né, carga horária de trabalho exaustiva. As condições de trabalho da gente tá desumano, né? Mas a gente está na luta. A gente está junto, o amor pela assistência, a equipe faz com que a gente continue dando assistência, salvando vidas, e a gente está aqui na luta, porque a gente está na guerra. Brasileiros que deixam a família e o lar para se arriscarem em ambientes de alta contaminação. Que hora que dá vontade de desistir? Não, desistir não. A gente se desestimula. Quando eu escolhi essa profissão há 25 anos atrás, eu sabia que eu teria grandes desafios. Deste tamanho, talvez nunca me passou pela cabeça. E muitas vezes, sem condição mínima de proteção, os chamados EPIs. O que você comprou do seu bolso aqui? Isso aqui. Vocês também? Macacão da minha proteção eu comprei do meu bolso. Tem hora que dá vontade de desistir? Fica calma, tá? Olha, ela tá chamando, tô falando. Quando vem o pensamento de desistir, a gente pensa logo que existem pessoas que precisam do nosso esforço, da nossa dedicação. Muitas vezes a gente não tem que transparecer isso para o paciente, mas a gente acaba chorando em casa e respirando fundo para voltar ao trabalho, tentar salvar mais vidas, evitar que outras pessoas morram. Aí é isso, é um dia após o outro. Não tem outra explicação. Se eu pudesse, eu dava na senhora um grande abraço. Mas sinta-se abraçada. No momento em que o país já é um dos novos epicentros da Covid-19, estamos na liderança de um triste ranking mundial. Somos o país com o maior número de enfermeiros mortos. Sim, figuras centrais de uma batalha, da missão de salvar vidas. Eles estão sendo atingidos. A única força, claro, vem de Deus, é a nossa fé, e em respeito aos nossos pacientes. Os dados do Conselho Federal de Enfermagem são alarmantes. Até a última semana, são quase 20 mil casos de Covid-19 entre suspeitos e confirmados, envolvendo enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. São 162 mortes confirmadas até 28 de maio. Isso sem contar os números possivelmente subestimados pela falta de testes. Já o número de mortes entre médicos até essa mesma data, 28 de maio, chega a 126. Você se contaminou atendendo pacientes de Covid? Me contaminei atendendo pacientes de Covid. Tendo todas as precauções, mas mesmo assim me contaminei. Não tinha um macacão disponível. Tá? Então eu usava mesmo a roupa do setor. E eu tentei ao máximo possível usar a máscara de proteção individual que eu tinha comprado, mas mesmo assim eu me contaminei. Quantos profissionais você tem conhecimento que morreram? 13 profissionais. Números frios, traduzidos em sensíveis trajetórias. Como a do enfermeiro Hidalgo Moura, de 45 anos. Ele contraiu o novo coronavírus tentando salvar pacientes da doença em um hospital público de São Paulo, onde viria a morrer semanas depois. Esta é a saga de um migrante estudioso, batalhador, um homem que chegou a São Paulo no pau de arara para realizar os seus sonhos. Para descobrir o homem por trás do avental, converso com Agnello, irmão de Hidalgo.
Que tipo de pessoa era seu irmão? Meu irmão era... Sabe aquela alegria em pessoa? Quando você olha, ele já olhava para você, dava um sorriso, vinha e conversava, já fazia uma amizade maior do mundo. Você não tem ideia o tanto de carinho que eu recebi dos amigos dele, daqui de São Paulo. E assim vamos encontrando um profissional muito ligado à família. O meu irmão, eu considerava ele como o nosso herói. Hidalgo chega em São Paulo com 19 anos, apenas com o diploma do ensino médio. São tempos difíceis. Ele tinha simplesmente assim, acredito, tudo para dar errado. Ele era uma pessoa pobre, morava na zona rural, era negro, mas ele nunca desistiu dos sonhos dele. São mais de 15 anos na profissão. A missão dele na Terra foi salvar vidas e lutar pela vida de várias pessoas. Nos deslocamos agora para a Zona Sul de São Paulo. Um condomínio de classe média, de apartamentos de 2 quartos. Aqui morava Hidalgo. Quem nos recebe é a prima Cristina. Olá, seja bem-vindo. Aqui é a casa do Hidalgo, do nosso Hidalgo. Tá tudo do jeitinho que ele deixou. Tudo está impecavelmente guardado. O local foi detetizado por uma empresa contratada pela família. Em cada canto, pedaços de uma história. Fragmentos de uma trajetória interrompida. Lembro que 2 semanas antes dele chegar a ser internado, ele mandou um áudio, estava muito feliz com a compra do apartamento, que tinha saído do aluguel. Nossa, eu também fiquei extremamente feliz, né? Com a conquista dele. Na gravação, a euforia. Ô Cris, eu nem sei se eu te falei, mas eu comprei um apartamento no mesmo condomínio. Eu não pago mais aluguel, graças a Deus. Tô super feliz, né? A compra do apartamento, uma conquista a ser comemorada. Depois eu vou ajeitar um almocinho e chamo você, tá? Não houve tempo para isso. Hidalgo e sua trajetória. A história de um homem que não conseguiu vencer a batalha. Ele não teve a mesma sorte que a enfermeira Rosiane Pereira, de 37 anos. Domingo, 22 de março. É quando tenho acesso ao setor do hospital para pacientes com suspeita de coronavírus. Assim conheço Rosiane Pereira, enfermeira de profissão, agora aqui está como paciente. Nesse momento você está com febre? Não estou desde ontem. Mas ontem você teve? Ontem às 20. Diante desse quadro, como é que você ficou emocionalmente? Eu sou muito uma pessoa de oração, meu emocional está bem, eu estou confiando nos médicos, estou confiando na equipe. Estou sendo muito bem tratada aqui. É tudo muito rápido. Em poucas horas, seu quadro se agrava. Pulmões comprometidos. Covid-19 constatada. 21 dias internada. 18 na UTI. Entubada por 4 dias. Rosiane passa por momentos extremamente críticos. Às vezes até parecia que não haveria salvação. Esse é o dia em que me reencontro com ela, agora para conhecer os detalhes de sua impressionante recuperação. 25 dias depois, estou de volta ao Hospital Municipal de Osasco e para reencontrar Rosiane Pereira, quarto 204. Diante de mim, uma nova Rosiane. Ali está ela. Bom dia, Rosiane. Bom dia. Tudo bom? Tudo. Como é que você está? Estou bem agora. Praticamente eu tinha pouquíssima chance. A última imagem que você lembra antes de ser entubada, qual foi? Eu lembro que eu estava com muita falta de ar. Se não tivesse tido a terapia ventilatória, não estaria aqui hoje. Porque eu não conseguia respirar. Rosiane é então levada para o que pensa ser um pequeno passeio pelo hospital. Na verdade, está recebendo alta. As portas se abrem, começa para ela uma nova vida e um novo mundo. A doce cura.
E aí está o momento tão sonhado. Sem dúvida, um dia para jamais esquecer. Esse é Marcone Alves Brandão, de 42 anos, enfermeiro de um hospital particular de São Paulo. Você sente medo num momento como esse? Sabendo que muitos profissionais já se infectaram, já se contaminaram? O medo existe, não podemos negar, mas acho que acima de tudo o que prevalece é o desafio, o exercício pela qual você escolheu. Enfermeiro Marcone, na nossa primeira entrevista, você era um profissional totalmente comprometido à guerra contra o coronavírus, sabedor dos riscos que você estava enfrentando. E agora, como é que você define a sua situação? Roberto, boa noite. Eu quero esclarecer que nessa guerra contra esse Covid-19, eu fui mais um profissional no exercício da minha função e da minha profissão que fui contaminado com esse vírus. Que tipo de reflexão você fez? Eu senti muito medo. Foi assustador. Quando o teste chegou desse resultado, eu confesso para você, Roberto, que eu me emocionei muito. Em algum momento você se arrepende de ter participado dessa guerra contra o coronavírus? Eu jamais, em nenhum momento, eu pensei em desistir. Percorrendo os hospitais Brasil afora, encontro Natália Douro Ferrante, de 39 anos, enfermeira há 2 anos, que se contaminou trabalhando na pandemia em uma base Iraúpa, em Santo André, Grande São Paulo. Quando a conheci, traumatizada, ela não queria sequer mostrar o rosto. Conversamos então pelo telefone. Quando a senhora foi contaminada e como a senhora está agora? Eu fui contaminada próximo do dia 24 e ainda estou oscilando bastante na doença. Agora os tempos são outros. Natália acredita que chegou a hora de se mostrar integralmente. Você atribui a sua contaminação à falta da proteção devida? O dia que eu tive o treinamento foi no dia que já estavam chegando os pacientes. Inclusive, no dia do treinamento, uma paciente chegou e eu assinei o treinamento, mas eu nem participei porque eu estava atendendo uma paciente em estado grave, com 39 anos, e que com 94 de saturação ganhou realmente um tubo e um dreno de tórax. Você não estava suficientemente preparada para aquela missão e mesmo assim teve que trabalhar? Sim. Esta é uma guerra que atinge também os médicos, e em grande número. Olá, tudo bem? Médicos como o Dr. Marcos, que conhecia ao lado de sua esposa, a também médica Giovana, em uma UTI de um hospital na Grande São Paulo. Segura no centro. Eu vou na bomba, você fica aqui. Tá bom, vai. Nesse momento, duras informações. O Dr. Marcos Siqueira está com Covid-19. O documento que ninguém quer receber. Aqui está o resultado positivo de seu exame, realizado em 14 de maio. Ele contou o caso de um outro colega de profissão. Uma revelação tocante. Um companheiro lutava pela vida, na mesma UTI em que o Dr. Marcos trabalha. É difícil. Muito difícil. Vai dar para salvá-lo? A gente está fazendo o máximo possível. O esforço imenso. É o que a gente mais quer. Além de um companheiro, é um grande amigo, né? Grande. Agora, o Dr. Marcos recebe a triste notícia da morte do amigo médico, mais uma vítima do coronavírus. É o que você acompanha a seguir aqui no Conexão Repórter. O Dr. Denis, para quem conhece ele, principalmente o pessoal do serviço, né? É um médico muito alegre, muito bom, inteligente. Ele era uma pessoa que gostava muito de ajudar ao próximo, né? Principalmente as pessoas mais pobres. Ele sempre estava preparado para ajudar. No relato emocionado do filho Huascar, vamos conhecendo o homem por trás do cirurgião geral
Denis Rolando Torres, de 68 anos. Seja uma pessoa muito prestativa, carinhosa, bondosa, brincalhão. Que Deus te havia criado para mim. Uma carreira dedicada a salvar vidas. Profissão que influenciou na formação de 3 dos 4 filhos. Aqui, Denis e Huascar dividem o plantão no hospital. Perdi, no caso, então, meu pai, né? Mais que tudo, meu conselheiro, meu amigo e meu professor, que me ensinava muito na arte da medicina. Para o filho, a contaminação pelo novo coronavírus pode ter acontecido durante um atendimento de emergência. O paciente estava, nós falamos, desaturando, né? Que estava com muita falta de ar, não estava conseguindo respirar por si só e precisava de uma ventilação mecânica, né? E é nesse momento que nós entramos com a intubação. Então, meu pai foi pronto para atendê-lo, ele foi, sem máscara, sem nada, e provavelmente foi aí que ele se contaminou, porque nós soubemos depois, né, que esse paciente que ele intubou foi transferido para um hospital de referência, e no hospital de referência ele acabou indo a óbito por causa do coronavírus. Foram 30 dias de internação. E ele continuou trabalhando, né? Se medicou, né? Se automedicou, continuou trabalhando. Só que depois veio os sintomas, né? De febre, veio os sintomas de calafrio, um pouco de falta de ar. Mas ele se medicou em casa com outros remédios que eu não lembro agora. E ele foi aguentando, mas ia no plantão do mesmo jeito. Tentando trabalhar, aí ele já começou a usar máscara, né? E até chegar um momento que tivemos que convencê-lo, porque ele também não queria ir, ele achava que não era. A gente convenceu ele de ir, fazer uma tomografia e acabou sendo internado no hospital. Calafrio. No meio da guerra contra a Covid-19, Huascar também se tornou uma vítima. Acabou infectado. No momento dessa entrevista, ele está na fase final da recuperação. No meu caso, no dia de hoje, é somente essa tosse que eu começo a falar muito e perco um pouco do ar e começo a tossir. O meu sintoma é esse, mas de outros colegas que eu perguntei, dores no corpo o tempo todo, fraqueza, mesmo assim, mesmo depois de ter passado os 14 dias, né? E que eles estão se recuperando, continua dores no corpo. No meu caso, eu não estou com dor no corpo, mas estou com essa tossezinha chata. Reflexões vêm à mente. Que ninguém está imune desse vírus, né? Temos que tomar muito cuidado, desde o momento onde nós estamos atendendo esse paciente, desde o momento que estamos chegando em nossa casa, desparamentando, cuidando da nossa família. Em qualquer momento, se não tomarmos cuidado, a gente pode se contaminar. Isso que gera reflexão. Até quando esses guerreiros vão sucumbir a um Brasil que muitas vezes não olha por eles? Eu tenho absoluta consciência que vou dar o melhor de mim a cada dia, muito mais forte do que o que eu saí nesse momento difícil da minha vida. Então pode ter certeza que, para mim, eu volto muito mais forte. Ajudando a curar pacientes de coronavírus. Ajudando a curar a paciente do coronavírus e tentando, cada dia, dar amor, esperança para essas pessoas que realmente, quando recebem o diagnóstico, a primeira coisa que bate é o desespero. E é dar o conforto dentro desse quadro clínico que, não tenha dúvida nenhuma, com a minha experiência que eu tive, eu vou ser muito mais preparado para dar orientação e poder dar uma assistência melhor ao meu paciente no conforto do seguimento ao tratamento dessa doença. Até quando a falta de EPIs e de condições essenciais de trabalho vão colocar em risco a vida desses profissionais? Eles olham por nós. Será que nós olhamos por eles? E as pessoas têm um pouco mais de consciência, pensem no próximo. Eu sei que muitas delas não estão acompanhando, só realmente assim, quem tem familiar ou alguém próximo que pegou, que sabe o que é que nós estamos passando. Mas mesmo sem elas saberem como que é, seria bom elas ficarem em casa, se proteger,
não ficar perambulando pela rua. Você pretende voltar a trabalhar, atuar contra o coronavírus? Se a gente tiver uma coisa organizada, é o que eu mais quero. Você se arrepende em algum momento de ter abraçado essa profissão? Nunca. Apesar de Cada tudo. sorriso de cada paciente é o melhor retorno, é o melhor pagamento que a gente pode ter na vida. Defina essas lágrimas suas. Eu amo o que eu faço. E olha que é a minha segunda profissão. Eu amo. Enfermeira, muito obrigado pela sua dedicação, pelo seu sacrifício e que você volte a cumprir essa função a qual você dignifica. Amém. Obrigada. Além do risco eminente de contágio, muitas vezes quem ousa denunciar é transferido ou até mesmo demitido, intimidado. Rostos, nomes, trajetórias, trabalhos marcantes. Até quando vai ser assim? Chegou o momento do país unir forças, deixar de lado a politização do vírus e trilhar caminhos urgentes, como, por exemplo, a realização de testagem em massa. Aqui, Roberto Cabrini, e esse foi o Conexão Repórter de hoje. Boa noite.